Olhando para este prefácio, há estas duas ideias, então, do perfil, alguém com a experiência em política externa e também a ideia de haver aqui algum alinhamento entre governo e Presidente da República. Cavaco Silva estava só a deixar uma ideia ou estava, de facto, a indicar quem é que queria para o lugar? E deve fazê-lo. Antes de mais, boa tarde aos dois. Para dizer, bom, Cavaco Silva não tem que se pronunciar, seja de que forma for, sobre aquilo que há de ser o futuro titular do cargo que ele já há demasiado tempo ocupa. E, portanto, não é nada que ele já não tenha feito no passado, convém recordar. Ele, quando foi eleito, o seu discurso de tomada de posse é uma vergonha, é uma demonstração da miséria moral na política, na medida em que ele assume claramente que, em vez de ser o presidente de todos os portugueses, é o presidente dos portugueses que votaram nele e, portanto, vai ser o presidente do PSD, que foi o que ele foi ao longo de todo este tempo. Quando foi das eleições, eu ouvi-o com toda a atenção, quando foi das eleições legislativas, ele faz uma intervenção na véspera das eleições, que é outra vergonha, que é um discurso de condicionamento do voto dos cidadãos eleitores, a dizer votem apenas nos partidos que estão de acordo com a Troika, porque senão será a catástrofe. E estes roteiros, para quem tem pachorra suficiente para os conseguir ler, são um rosário de autoelogios absolutamente lastimáveis de alguém que se tem mostrado absolutamente indigno do cargo que representa. E é preciso dizer as coisas pelos seus nomes. Que é a única mão que neste momento sustenta o Governo, o Primeiro-Ministro e o Governo, depois de tudo aquilo que eles já fizeram. E que abandonou completamente, nunca a teve, mas abandonou completamente, a tarefa principal de um Presidente da República, que é a defesa da Constituição, que ele jura defender. Bom, dito isto, importaria aqui também sublinhar que aquilo que se exige para um Presidente da República é ser um cidadão maior, um cidadão português maior de 35 anos, que seja democrata e patriota e que assuma como principal missão defender a Constituição. Não é preciso ser doutorado, não é preciso ter cursos superiores, não é preciso ser um especializado da política para desempenhar corretamente esse cargo. Esta concepção de que a política é para os doutores, a política é apenas para aqueles que têm já a experiência acumulada, como este senhor tem, da experiência governamental, que a gente não se esquece também, e que deu cabo do país quando foi Primeiro-Ministro, isso é uma ideia profundamente errada. Um cargo político pode e deve ser desempenhado por qualquer cidadão que, no que diz respeito às questões essenciais, elas são praticamente o caminho para um lado ou o caminho para o outro. Mas as questões técnicas, isso é para os técnicos. Deixe-me só perguntar, a decisão política é esta. Deixe-me só introduzir aqui mais uma questão. A determinada altura, o foco e as prioridades que o Presidente da República deve ter, segundo o atual Presidente da República, é a tal experiência em política externa e na defesa do país. Não é um papel algo esvaziado para um Presidente da República, que é aqui assumido pelo Presidente da República? As eleições presidenciais têm-se caracterizado por um elevado grau de abstenção e isso resulta de os sucessivos titulares do órgão, e verdade seja dita, desde já de anteriores titulares, desde o Dr. Jorge Sampaio, do Dr. Mário Soares, terem tido da noção do Presidente da República uma noção pouco mais do que o corta-fitas ou o sustentáculo do Governo. Quando, de facto, no nosso quadro jurídico-constitucional, o Presidente da República é, antes de mais, o garante do respeito pela Constituição. E, portanto, essa atitude de que, por exemplo, se um governo ganha eleições apresentando-se com um programa ao eleitorado e fazendo toda a espécie de promessas e saca o voto dos cidadãos eleitores com base nessas promessas e chegando lá, no própria noite das eleições, já está a fazer o contrário, que o Presidente da República não o pode pôr imediatamente na rua, demitir esse governo e convocar novas eleições, exatamente porque está aqui uma fraude que põe em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, que é uma coisa que o Presidente da República deve preservar, e a ideia de que o Presidente da República não pode fazer isto, que isto é uma bomba atómica, mais vale um governo completamente traidor das suas promessas continuar a governar do que tomar uma atitude sanitariamente democrática como esta, contribuiu evidentemente para um esvaziamento da ideia que as pessoas têm do cargo. Agora, o cargo de Presidente da República é um cargo importante se de facto quem lá está for um democrata e um patriota, o que não é o caso. É preciso dizer que este homem tem viabilizado, para além de que
já não está manifestamente em condições de exercer o cargo, como já demonstrou em várias ocasiões, e por isso eu tenho defendido que um dos problemas que a nossa Constituição tem é não ter lá previsto diretamente o mecanismo do impeachment. Quando se mostra à evidência que o titular do cargo não está em condições de o exercer, pode ser por razões de doença ou de doença política. Mas não está, porque, de facto, a sua única preocupação é manter em funções um governo que conduziu o país ao estado de completa miséria em que nós nos encontramos hoje. E que não tem uma palavra. A posição que ele assume, por exemplo, relativamente a esta última descoberta das contribuições em falta do Primeiro-Ministro e das explicações sucessivamente mentirosas, que não só os amigos dele do governo, a começar pelo Ministro da Segurança Social, como ele próprio vai reproduzindo e vai-se espetando cada vez mais. E aquilo que o que é que o Presidente da República faz neste caso? Vem dizer calem-se, porque isto já cheira à política, isto já cheira a campanha pré-eleitoral, e o Presidente da República não se deve meter numa coisa dessas. Não se deve meter numa coisa dessas em que se verifica que um Primeiro-Ministro não é um problema do incumprimento, é da mentira sucessiva e das explicações sucessivamente mentirosas que vai um Primeiro-Ministro que mente ao país. Numa situação, mentem todas. Mas se os próprios partidos da oposição não pediram admissão. Mas isso é um problema dos partidos da oposição que é de facto uma outra questão. Os partidos da oposição há muito tempo que deviam ter colocado como objetivo político fundamental o derrubo deste governo e não o colocam. E, portanto, evidentemente reduzem a luta política à luta parlamentar, onde os partidos da atual maioria, que já não tem nada a ver com a maioria existente na sociedade, mas da atual maioria formal no Parlamento, naturalmente conseguem fazer passar todas as medidas e todas as leis e, portanto, trancam completamente aquilo que hoje é um anseio popular, que é ver Cavaco Silva, Passos Coelho e o seu governo pelas costas. Completamente pelas costas. Vimos estas declarações, são mais recentes, já desta semana, no fim de semana, acabou por se dar o dito pelo não dito, mas que Varoufakis teria dito que, no limite, haveria um referendo ao euro e depois, afinal, já não era ao euro, era às políticas do Syriza. Estamos a chegar àquele ponto que já aqui falámos sobre o ser consequente com as opções e com as medidas que se anunciam. Exatamente. Tive a oportunidade, no programa anterior, ter referido que aquilo que estava a assistir era a traição grega, que era simultaneamente a tragédia grega. E aquilo que os dirigentes do Syriza estavam a fazer, tinham feito, era, chegado o momento decisivo, isto é, quando se tinha de colocar as grandes decisões, as grandes opções, e a grande opção naquele caso significava, efetivamente, sair do euro, regressar à moeda nacional e nacionalizar a banca, aí, perante os grandes senhores da finança, ajoelham. E passa-se a assistir a um jogo que é, mediante uma mudança de palavras, portanto, deixou de haver troika, passou a haver parceiros. Deixou de haver um programa de austeridade para haver, enfim, um acordo. Mas a verdade é esta, os dirigentes do Syriza ajoelharam completamente perante as exigências da grande finança europeia, que aliás passou a tratá-los, agora isto são tricas de pormenor, porque passaram a tratá-los de uma forma até, digamos, toda a gente passou a dizer bem do Syriza ao nível do Eurogrupo e da União Europeia, exatamente por causa daquela razão que referiu há bocado. É porque estas traições não passam em claro e, portanto, neste momento a grande preocupação do Eurogrupo é fazer com que o Syriza não seja pura e simplesmente deitado pela janela por pobre e povo, que é o que vai acontecer. Que é o que vai acontecer inevitavelmente, não tenho a menor dúvida. Vamos lá ver. A questão da dívida e da crise, da grave crise económica, hoje na Grécia vive-se, e já tem uns anos de aplicação de políticas da Troika, vive-se uma situação absolutamente dramática. Eu darei apenas um exemplo. Neste momento os hospitais cobram uma taxa por tudo e mais alguma coisa. Basta entrar lá dentro, até uma grávida para ter um bebê. E neste momento assistimos a uma situação que é as grávidas correrem de hospital em hospital à procura daquele que ainda não cobra aquela taxa para poder ter a criança ali. Aumentou o número de crianças abandonadas, exatamente por mães que não têm dinheiro para pagar essas taxas, 300% nos 3 anos da Troika. Nós estamos a falar de uma taxa de desemprego, vai para a oficial, 25% nos jovens para mais de 50%.
A população que está em risco de pobreza está neste momento nos 35,7%. Aqui está nos 27%. Portanto, é uma situação completamente explosiva e que não tem saída no quadro do euro. Porque o euro significa exatamente a amputação da liberdade de decisão e do país e, mais do que isso, o acorrentar de um país com uma economia fraca a uma moeda demasiado forte, como já teve aqui a oportunidade de referir. E, portanto, enquanto se mantiver essa relação, o resultado vai ser o agravamento cada vez maior do endividamento e do empobrecimento do país. Portanto, não há quadratura do círculo. Não há quadratura do círculo. E, portanto, a ilusão que foi gerada de que era possível encontrar uma solução alternativa, não combatendo, digamos, as políticas de austeridade, mas não saindo do euro, está à vista que, como tenho sempre defendido, não é possível combater. Exatamente, não é possível combater a austeridade sem efetivamente sair do euro.